E quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães, e o tema desse vídeo é Governo de Getúlio Vargas. Aqui vamos falar especificamente de 1930 a 1945, né, e com suas, dentro desse período, as suas três fases. Getúlio Vargas toma o poder em 1930, ele tinha se candidatado nas eleições, tendo João Pessoa como vice, mas perdeu a eleição. João Pessoa foi assassinado e em torno disso você tem o uso político do assassinato de João Pessoa para se formar um movimento contra o que era chamado de República Velha, né? Contra, pelo menos diziam ser, né? Contra a corrupção, contra o voto aberto, contra né, a política do café com leite. E com isso Getúlio Vargas dá o golpe e toma o poder em 1930, no final de outubro de 1930, e instala um governo provisório, prometendo uma nova Constituição e prometendo novas eleições. São Paulo, São Paulo perde espaço na política nacional, né, e os políticos, né, as lideranças políticas paulistas, com o argumento de que Getúlio estava demorando para fazer a nova Constituição, Getúlio estava demorando para fazer novas eleições, São Paulo declara guerra para tirar Getúlio do poder, onde foi chamado de Revolução Constitucionalista. Né? Acontece aí de julho a outubro de 1932, uma guerra civil, né? Com derrota de São Paulo, que tinha invadido principalmente Minas Gerais. Minas Gerais declara apoio a Getúlio Vargas, então você tem aí uma grande participação de mineiros contra as forças paulistas. Getúlio Vargas, depois disso, ele estabelece, né, aí, né, ele promove a eleição de uma Assembleia Constituinte que vai gerar aí a Constituição de 1934, com grandes avanços. Por exemplo, as leis trabalhistas, né, confirma também a abertura do direito de voto para as mulheres, né, entre outras conquistas aí, sociais para a população brasileira. E Getúlio Vargas é eleito presidente pela Assembleia Constituinte, então você tem aí a segunda fase, né, um governo constitucional. Deveria ir até 38. Só que Getúlio Vargas ele dá o golpe em 37. Qual era o contexto? Getúlio Vargas, nesse momento, ele estava enfrentando aí duas grandes forças políticas. A Ação Integralista Brasileira, de tendência fascista, liderada por Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Libertadora, de tendência socialista e comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes. E a Aliança Nacional Libertadora, ligada aí ao Partido Comunista Brasileiro, havia tentado uma movimentação para tomar o poder em 1935, né, o chamado Levante Comunista ou Intentona Comunista, depende de quem vai analisar e chamar o fato histórico. E depois, em 1937, com o apoio da Ação Integralista Brasileira, Getúlio Vargas expõe o chamado Plano Cohen, né, que teria sido, na verdade, não foi, na verdade foi uma criação de integralistas, né? Uma documentação onde se estaria expondo um suposto plano do Partido Comunista Brasileiro para tomar o poder. E em cima disso foi feita toda uma propaganda anticomunista, ligando até mesmo aos judeus, né? Os judeus foram acusados de apoiar os comunistas para tomarem o poder. Então você tem aí toda uma propaganda anticomunista e antissemita, que vai justificar o golpe dado por Getúlio Vargas em novembro de 1937, fechando o Congresso Nacional e estabelecendo uma ditadura que foi chamada por ele de Estado Novo. Estado Novo, então, né, por definição, aí, a ditadura do Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, com fortes características nacionalistas, militaristas,
centralizadoras, né, centralizando o poder na mão de Getúlio Vargas, com forte censura, né, uma forte valorização da ordem, da obediência, da disciplina social, né, um forte combate à oposição, um forte combate aos meios de comunicação que fossem contrários ao governo, né, e isso vai durar 8 anos, de 1937 a 1945, com um forte aparelho de propaganda pelos meios de comunicação, e principalmente o rádio e os jornais, para reforçar aquilo que o Getúlio Vargas tinha como ideias políticas. Essa ditadura do Estado Novo vai terminar em 1945, quando o Brasil tinha participado aí da Segunda Guerra Mundial, e o Exército, com apoio de vários setores da sociedade, questiona o governo. Fala, puxa, a gente foi lá na Itália lutar contra uma ditadura, mas somos governados por um ditador, né? E aí você tem várias tensões sociais. E embora houvesse aí também um movimento chamado queremismo, né? Queremos Getúlio, né? Então o queremismo aí se manifestando, querendo que o processo eleitoral, o processo de transição política fosse controlado ou intermediado pelo Getúlio Vargas. O movimento queremista não deu certo, o Getúlio Vargas ele foi realmente deposto, ele foi tirado do poder em outubro de 1945, e se procederam aí com eleições para a presidência da República, né? E aí a Constituição de 1937, que já teve a de 34, mas em 37, com a ditadura do Estado Novo, Getúlio refez toda a Constituição. Essa Constituição ela foi derrubada junto com Getúlio em 1945. Esse e outros aspectos da história do Brasil nos anos 30 e 40 veremos em outros vídeos. Muito obrigado.